Alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o Clemente, Misericordioso, capaz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Nós tínhamos começado a falar sobre a Surah Al-Fatiha, ou estamos dando a continuidade em relação à fala sobre a Surah Al-Fatiha. كنا عم نتكلم نحن عن أسرار تكرار سورة الفاتحة. ليش بنكرر سورة الفاتحة نحن 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة؟ Nós estamos falando sobre a questão por que nós repetimos 17 vezes no mínimo Al-Fatiha durante o dia e a noite em relação nas orações obrigatórias. كنا وصلنا نحن, nós chegamos no versículo onde a gente falou sobre Maliki Yawm Ar-Rahman Ar-Rahim. Nós وصلنا لمالك يوم الدين. Está falando sobre Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. فتكلمنا عن رب العالمين وقلنا, nós falamos sobre o Senhor dos universos e falamos sobre essa palavra importante para nós. O que é o Senhor dos universos? O que ela significa para nós? Como é que nós poderemos suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala com a palavra Senhor, Ya Rabb? Quantas vezes Allah subhanahu wa ta'ala citou isso no Alcorão Sagrado? Qual que é o segredo disso? Nós falamos que Rabbil Alamin, isso abrange tudo que existe ao seu redor, tudo nos seus mínimos detalhes das criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Isso significa o que? Al-Alamin, os mundos. Então nós agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala está falando que Ele é o Criador de todos os mundos, e ninguém discorda, mesmo os incrédulos, eles concordam que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador dos mundos e Criador de tudo e de todos que estão nesses mundos. Nós chegamos também, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, o Clemente, o Misericordioso, ou o Misericordioso, e falam também Misericordiador, né? Nós falamos que em árabe a origem da palavra Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahma, que seria da misericórdia, que veio clemente e misericordioso. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele citou dois tipos de misericórdias, uma que seria para esse mundo e a outra que seria para o mundo no dia do juízo final. Allah subhanahu wa ta'ala colocou a sua misericórdia, ele disse Ar-Rahman Ar-Rahim entre dois versículos. O primeiro versículo quando fala sobre Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quando falou sobre esses mundos. Depois Ar-Rahman Ar-Rahim, ele fala o que? Maliki Yawm Ad-Din, quando fala sobre o dia do juízo final. Então entre esses dois versículos que falam sobre o mundo que nós estamos e o mundo que nós iremos partir, no meio deles tem o que? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, a palavra Ar-Rahman, ela abrange todas as pessoas, tanto os incrédulos, como os crentes, como os animais, como tudo que você possa imaginar nesse mundo. A palavra Ar-Rahman abrange a todos. Ar-Rahim, somente ela abrange os crentes no dia do final. Então ela não é para os descrentes. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no hadith, o Rasul alayhi salam ele fala para nós no hadith بأن الله عز وجل جعل 99 رحمة, que Allah subhanahu wa ta'ala ele fez 100 misericórdias. أنزل منها رحمة واحدة إلى الدنيا, ele mandou uma só misericórdia para o mundo. حيث تتراحم الخلائق, onde todas as criaturas elas têm a misericórdia entre elas, através dessa misericórdia que Allah permitiu que ela abrangesse esse mundo todo. Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala ele fez 99 misericórdias, e 99 rahma khabba'aha li yawm al-qiyamah, essas vão somente para o dia do juízo final. Para quem? Elas são somente para os crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. هذه خاصة فقط بالمؤمنين. 99 رحمة. إذا بالرحمة الواحدة نحن بنشوف قديش الناس تتعاطف وقديش ربنا بيرحم هذه الناس هؤلاء. Se numa misericórdia só nós percebemos como é que as pessoas elas têm a misericórdia entre elas,
como é que Allah tem a misericórdia entre todas as suas criaturas com uma misericórdia só. Imagine as 99 no dia do juízo final. Então nós estamos, inshallah, a pessoa que falar La ilaha illallah, a pessoa que crer num único Deus e adora a um único Deus, ele terá esse grande privilégio no dia do juízo final de ter essas 99 misericórdias que irão abranger esses crentes ou as pessoas que creram no único Deus. Essas questões sobre a misericórdia, muitas pessoas perguntam, hoje, o que aconteceu na Turquia, na Síria, o que acontece aqui e lá, isso faz parte da misericórdia? Sim, nós falamos que tudo que existe nesse mundo faz parte da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه أصل الأعمال في أصل الأعمال الرحمة. A origem de todas as coisas, Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem o quê? A misericórdia. لأنه الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كتب فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. Allah subhanahu wa ta'ala, ele quando ele criou as criaturas, Allah determinou que a minha misericórdia, ela está à frente da minha ira. Essa é a primeira palavra que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para as suas criaturas, que a misericórdia dele, ela está à frente da sua ira. Então a misericórdia dele, ela abrange as suas criaturas. Então o que acontece hoje, que para nós isso é uma questão que, olha, mas que dó que dá, onde as pessoas, aqueles prédios que caíram em cima das crianças, caíram em cima das pessoas que morreram, que ficaram feridos e tal. Isso é normal? Isso faz parte da misericórdia? Sim, nós falamos que isso faz parte da misericórdia. Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina algo importante dentro do Alcorão Sagrado. Allah bi'allimna shi' ilm la nattali' alayh, ghaibi. Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina um conhecimento que nós não temos acesso a ele. É uma coisa oculta. Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina isso na Surah Al-Kahf. وقلنا إنه بسورة الكهف الله سبحانه وتعالى ذكر لنا من هذا العلم 3 أمور. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou para nós desse conhecimento 3 questões para a gente saber que a misericórdia de Allah, ela está acima de tudo, mesmo nas questões do sofrimento que a pessoa imagina que é sofrimento, mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala o quê? Que é misericórdia. لذلك, qual que é essa história? Surah Al-Kahf, quando o profeta Musa alayhi salam, ele foi ordenado a seguir Al-Khidr, o servo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta Moisés a segui-lo para aprender com ele. E essa história, quando o profeta Moisés disse para o povo de Israel, quando perguntaram para ele quais são as pessoas, qual que é a pessoa mais conhecedora nesse mundo, e ele disse, sou eu. Allah subhanahu wa ta'ala queria que ele falasse, o conhecimento todo volta para Allah. E disse para o profeta Musa alayhi salam, tem alguém nesse mundo que conhece mais do que você. Então você vá até ele, e deu alguns sinais até ele chegar aonde? Nesse homem. E o profeta Musa, ele andou, ele e mais uma pessoa até chegaram nesse homem. E aí o Rasul alayhi salatu salam, ele disse que o profeta Musa alayhi salam, ele foi, como está escrito no Coran, foi aprendendo com ele, aprendeu 3 coisas. Allah subhanahu wa ta'ala, quando começou a citar a história desse homem, ele disse, فَوَجَدَ profeta Musa e aquele homem, eles encontraram os dois, abdan min ibadina, um dos nossos servos, ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah subhanahu wa ta'ala, na Surah Al-Kahf, no versículo 65, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, e eles, o profeta Musa alayhi salam, com a pessoa que estava com ele, encontraram um dos nossos servos que ele iria aprender. Atainahu, nós demos a ele a misericórdia. Allah subhanahu wa ta'ala começou com essas palavras. Atainahu rahmatan min indina, بلش بشو؟ الرحمة. وعلمناه, e nós ensinamos a ele min ladunna ilma, nós ensinamos ele um conhecimento do nosso conhecimento, do conhecimento de Allah, que mesmo o profeta Moisés ele não conhecia. E a gente vai acompanhando essa história. Nós vimos que o profeta Musa alayhi salam, quando acompanhou esse homem, o que eles fizeram? Eles subiram aonde? No barco. O que esse homem fez? Ele foi lá e furou o barco.
O barco estava cheio de pessoas. E mesmo assim aquele homem foi lá e furou o barco. O profeta Musa a.s. não suportou aquela posição dele. Ele disse: você está furando o barco de algumas pessoas que nos carregaram de graça nesse barco, e você ainda está fazendo esse furo no barco para você destruir o barco. O profeta Musa a.s. ele viu algo que na mente das pessoas em geral não suportam. Como é que uma pessoa vai lá? Eles fizeram até na história que eles foram subir e as pessoas conheceram esse homem e disseram para ele que nós não vamos levar de você o que? Nada, vocês podem subir, você e seus amigos, o profeta Musa a.s. e outra pessoa, de graça. E mesmo assim ele vai lá e fura. هذا من علم الغيب. Aí o homem ele falou para ele: eu não disse para você que você não suportaria andar comigo? ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا علم لا يصبر عليه أي إنسان. Esse é um conhecimento que a maior parte das pessoas não conseguem suportar. Tipo, por que caiu esse prédio e morreram tantas pessoas? É um conhecimento que nós não sabemos, mas Allah subhanahu wa ta'ala tem algo por trás que é misericordioso. Depois, quando eles foram até uma cidade, naquela cidade as pessoas eram incrédulas, eles eram pão duros, não quiseram ajudar o profeta Musa e o homem lá, não deram comida, não deram água, pessoas injustas em todos os sentidos. E o homem lá, que estava junto com o profeta Musa a.s., foi construir uma parede que estava caindo, ela podia prejudicar as pessoas. Ele foi lá e construiu a parede. O profeta Musa a.s. disse para ele: por que fazer uma parede nessa cidade que são totalmente injustos? A outra história, quando o homem ele veio, passou, ele e o profeta Musa a.s. por um garoto que estava brincando com as crianças, e ele matou aquele garoto. O profeta Musa a.s. disse: agora, como é que você mata uma criança inocente dessa forma? Aí esse homem, que ele disse: هذا فراق بيني وبينك. Quando começamos a andar, eu pedi que você tenha paciência. Agora você não teve paciência, então agora a gente se distancia, não podemos mais andarmos juntos. Eu vou lhe mostrar o motivo das 3 questões que eu fiz que você não suportou. E ele explicou para ele: Safina, o barco era de pessoas que eram órfãos, e o barco era novo, e tinha um rei tirano naquela época que ele pegava todos os barcos novos, e ele foi lá para fazer esse furo, para proteger o barco, para que o rei, quando viesse para pegar o barco, ele iria ver aquele furo e ia falar: não, esse não serve, e permanecesse o barco para os órfãos. Em relação àquela parede, tinha uma pessoa que era devota a Allah subhanahu wa ta'ala, falecida há muitos tempos, e ele tinha pessoas, netos ou bisnetos, que eram órfãos e pequenos, e tinha um tesouro guardado embaixo daquela parede, e eram as únicas pessoas nobres ou devotas que, quando cresceriam, seriam devotos a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah protegeu aquele tesouro pela devoção dos seus avós, e fez com que o Khidr a.s. e o profeta Musa construíssem aquela parede para permanecer até eles crescerem, porque se caísse aquela parede, o tesouro iria aparecer, e as pessoas iriam pegar para eles e não deixar para os órfãos. Só que o que aconteceu aqui? A parede ela foi construída, e somente ela caiu quando os órfãos cresceram e eles viram que aquela terra era deles, e aquele tesouro era deles, e eles pegaram o que era deles. E o garoto, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: esse garoto que eu matei, ele tem um pai e uma mãe que são devotos a Allah, e esse garoto iria fazê-los descrerem Allah subhanahu wa ta'ala, por ser uma pessoa distante, injusta, por ser uma pessoa tirana. E Allah subhanahu wa ta'ala determinou que ele morresse, que eles iriam dar no lugar dele uma filha que seria mais próxima de Allah e teria mais nobreza para eles nesse mundo e no outro mundo. Até que tem os mufassirin que disseram: Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a eles uma filha, que dessa filha ela teve uns filhos que tiveram descendência de 70 profetas.
É uma misericórdia ou não? Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o Rasul alaihi wasallam, قال رحم الله أخي موسى لو صبر لعلمنا أكثر مما علمنا. Ele disse que Allah tenha misericórdia do meu irmão Moisés. Se ele tivesse paciência, nós iremos aprender a mais do que nós aprendemos. Agora, o terremoto que aconteceu, você vai falar, então as crianças que morreram porque elas não são boas, os pais deles eram nobres. Não, não é necessário que seja isso. Por trás de cada caso há uma história que Allah subhanahu wa ta'ala pode determinar. Não necessário é que elas sejam iguais. Da maneira que todos os seres humanos, nós somos 7 bilhões de seres humanos na face da Terra. Se você for em cada casa dessas pessoas, cada pessoa ela tem o quê? Um pensamento diferente. Cada pessoa ela tem uma história diferente. Então as histórias não precisam ser iguais, mas cada história ela tem algo diferente da outra que Allah subhanahu wa ta'ala determina com a sua misericórdia. Também, não. Na história do Senhor, o Senhor traduziu os dois como devotos, os pais, das duas histórias. E no Corão é bem diferente, né? كان أبوهما صالحا. Não, كان أبوهما أبوين صالحين. No primeiro ele falou sobre um pai e o outro falou sobre os pais. Isso. Agora, em relação, em geral, o que nós poderemos aprender dessa história, dos acontecimentos atuais? Hadith Rasul alayhi salam, ele disse: Ummati, ummatun marhuma, laysa alayha adabun fil akhirah. A minha nação é uma nação que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que a misericórdia esteja junto com ela. Ela não terá castigo no dia do juízo final. Adabuha fid dunya. O castigo dela é nesse mundo. Esse mundo é passageiro. Adabuha fid dunya. Shu adabuha fid dunya. Qual que é o castigo dela nesse mundo? Adabuha fid dunya al-fitanu wal-zalazilu wal-qatl. O castigo dela é nesse mundo, que seria o que? As tentações, as zalazil, os terremotos, o al-qatl e a matança. As guerras que Allah subhanahu wa ta'ala irá mandar contra eles. Então esse hadith nos mostra que essa nação, ela terá um pouco de sofrimento nesse mundo, mas esse sofrimento, ele é um sofrimento que no dia do juízo final, quando a gente chega lá e nós seremos ressuscitados, e a vida eterna que nós iremos levar lá, ou no castigo, ou no benefício, valeria a pena a pessoa ter um sofrimento, um pouco de sofrimento aqui, para ter uma vida eterna lá, de felicidade eternamente? Sim, vamos ver o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala aqui. Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: "Idha arada Allah bi'abdihi al-khayra", se Allah subhanahu wa ta'ala ele quer para o seu servo o bem, ajjala lahu al-uquba, Allah ele adianta a ele o que? A punição. Imma bi nafsihi aw malihi aw ahlihi. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ele gosta de uma pessoa, ele adianta o sofrimento dele, se ele tiver pecados nesse mundo, ou o sofrimento dele em si mesmo, ou nos seus bens, ou na sua família. Por quê? Para ele chegar no dia do final e não ter nenhum pecado e ele ter totalmente uma felicidade eterna. Até o outro hadith, Rasul alayhi salam yaqul: "Innahu la yushaddadu 'ala al-mu'mini mautuhu". Allah subhanahu wa ta'ala ele reforça às vezes na morte do crente, na hora que a pessoa está morrendo, o crente quando ele está morrendo, Allah subhanahu wa ta'ala põe um pouco de sofrimento a mais ao sair a sua alma. Innahu la yushaddadu 'ala al-mu'mini mautuhu. Por quê? لبقاء سيئة أو سيئتين حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. Allah subhanahu wa ta'ala ele faz com que a morte dele seja um pouco mais difícil. Na hora que sair, vai sair a alma, ele tem um sofrimento. Por quê? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: porque talvez ficou um pecado ou dois pecados que Allah subhanahu wa ta'ala queria que apagasse esses pecados antes de ele morrer, até chegar e se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala,
purificado sem nenhum pecado. E é melhor a pessoa se encontrar com Allah com os pecados ou com algum castigo aqui, algum sofrimento e depois passa. Com certeza. O Rasul ele fala no hadith, o profeta ele disse no hadith sobre as pessoas que entram no paraíso e as pessoas que entram no inferno. قال عن رجل من أنعم أهل الأرض, de uma das pessoas que era a pessoa mais feliz que viveu nessa terra. وهو من أهل النار, só que ele era dos incrédulos. A pessoa mais feliz desde Adam a.s. até o dia do final, a pessoa que viveu mais feliz nesse mundo, que era incrédulo. قال يغمس غمسة في النار, no dia do final Allah subhanahu wa ta'ala irá colocá-lo, somente apresentá-lo para o fogo do inferno e tirá-lo. فيقول الله عز وجل عبدي هل رأيت خيرا قط. Allah subhanahu wa ta'ala irá mergulhá-lo, um mergulho só no fogo do inferno e tirá-lo. Irá dizer a ele, perguntando a ele: meu servo, você já viu a felicidade alguma vez na sua vida? Sendo que esse é a pessoa que mais viveu feliz em todos os momentos dessa vida. فيقول وعزتك وجلالك ما مر بي خير قط. Eu juro por ti, Allah subhanahu wa ta'ala, nunca passou por mim uma felicidade. غمس واحد أنسته كل نعيم الدنيا. Somente uma colocação, apresentar ele só no fogo do inferno fez com que ele esquecesse toda a felicidade que ele passava nesse mundo. بالمقابل, do outro lado, يؤتى بأبأس أهل الدنيا, a pessoa mais sofrida que viveu nesse mundo, desde Adam a.s. até o dia do final. Você vai falar, qual que é a pessoa que mais sofreu nesse mundo? Que viveu 1000 anos, 2000 anos, não sei, antigamente viviam muito. E essa pessoa tinha bastante sofrimento. ممن كان من أهل الجنة, só que ele é das pessoas do paraíso. قال فيغمس غمسة في الجنة, ele será somente apresentado para o paraíso e tirado. فيقال يقول الله عز وجل له عبدي هل رأيت بؤسا قط. Meu servo, você já viu alguma infelicidade em todos os momentos da sua vida? فيقول وعزتك وجلالك ما مر بي بؤس قط. Eu juro por ti, Allah, que eu nunca tive uma infelicidade em todos os momentos da minha vida. Faz ele esquecer todas as infelicidades, todos os sofrimentos. Então esse mundo é um mundo passageiro que não poderá ser ligado e a gente falar, não, mas eu prefiro viver aqui uma vida boa e lá. A vida boa é lá. Aqui não, é coisas passageiras. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الله بعبده الشر, se Allah subhanahu wa ta'ala quer para o seu servo o mal e não o bem. Tem pessoas que sempre estão no caminho errado. Ele não quer saber de Deus, não quer saber das pessoas, de tratá-las da melhor forma, não quer saber das leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele sempre está no caminho do mal. Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa, com certeza, se ele não quer o bem para ele, Allah subhanahu wa ta'ala, o que faz com ele? Aqui o Rasul alayhi salam, ele disse: إذا أراد الله بعبده الشر استدرجه وأطال عليه النعم. Você fala, por que os incrédulos hoje vivem bem melhores do que muitos muçulmanos? Será que não tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado. Tudo para Deus, ele é bem determinado. Esse hadith nos mostra, quando uma pessoa está se distanciando e sendo injusto em todos os seus momentos, e ele se distancia de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah seduz ele aos prazeres, começa a levá-lo para os prazeres. Istadrajahu, atrai ele. Venha, o que você quer? Esse mundo é fácil. Esse mundo é fácil para você ter o quê? Tudo que você quiser. Istadrajahu wa atala alayhi an-ni'am, prolonga para ele o quê? As dádivas. Fayalqa rabbahu, quando ele se encontra com Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa maghmurun bi sayyi'atihi, e ele está cheio de pecados. O que vai acontecer com essa pessoa? Com certeza essa pessoa terá um severo castigo se ele não agradecer a Allah. Então Allah, ele pode seduzir o incrédulo
Quanto mais Allah dá dádivas a ele devia agradecer a Allah, mas ele não, se afasta mais de Allah, ele comete mais injustiças. Essa pessoa, o que Allah faz? Fala para ele: tudo bem, eu vou te dar tudo que você precisar nesse mundo, só que lá você terá um severo castigo. Então não poderemos medir esse mundo com outro mundo e falar: quem está bem aqui, essa pessoa é amada por Allah, quem não está bem, esse está distante de Allah. Não, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Corão: وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Quando Allah subhanahu wa ta'ala dá para a pessoa as coisas nobres nesse mundo e aproxima ele, seduz ele para as tentações, então ele fala: eu estou bem com Deus. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. E quando outra pessoa, ele está nesse mundo, está no aperto, e Allah subhanahu wa ta'ala não manda para ele as questões boas que ele quer nesse mundo, ele fala: eu sou humilhado por Allah. Allah fala depois desses versículos: Kalla, não, esse não é o meio, esse não é o caminho, aquilo que você pensou, que esse Allah gosta dele e o outro não. Então esse não é o termômetro que a gente fala para o mundo, né? Tem outro hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. Se Allah amar um povo, o que ele faz com eles? Ibtalahum, Allah subhanahu wa ta'ala, ele manda as aflições a eles. Ibtalahum, faman radiya, aquele que se contentar com aquilo que Allah deu a ele, falahu ridha, Allah se contentará com ele. Waman sakhita falahu sukht, e aquele que não aceitar, Allah irá castigá-lo. Então ele terá o castigo. E por isso que nós deveremos saber que tudo o que acontece nesse mundo não poderemos nós colocarmos ou deduzirmos que isso essa pessoa porque que ela sofreu, aquela porque que ela não sofreu, porque até tem um hadith que o Rasul alayhi salam, ماذا يقول النبي عليه السلام: يود أهل العافية يوم القيامة. As pessoas que tinham toda a felicidade nesse mundo, أهل العافية, يود أهل العافية يوم القيامة, no dia do final, حين يعطى أهل البلاء الثواب, quando as pessoas que tiveram muitas aflições nesse mundo, que Allah irá dar a eles no dia do final, لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. Eles iriam desejar, se nós fôssemos picotados nesse mundo para termos o que eles estão tendo agora no dia do final, de posição perante Allah subhanahu wa ta'ala. E assim a gente fala que a pessoa que vive nesse mundo, a felicidade, ela não está nas questões materiais. E nós sabemos, a gente começou que a origem de tudo é o que? Misericórdia de Allah. أصل الأشياء شو؟ الرحمة. Talvez para você não seja, mas a realidade é. Quando o profeta Abraão alayhi salam foi jogado no fogo, o que vocês acham do fogo? لما إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، شو هو النار؟ عذاب، شيء. Para nós o fogo ele é castigo. O profeta Abraão foi jogado no fogo. Allah subhanahu wa ta'ala, o que diz para o fogo? O fogo continuou aceso, não apagou o fogo. A fogueira continuou, as pessoas olhando, pensando que o profeta Abraão estava sendo queimado ali dentro. Mas na realidade, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Disse para o fogo que ele seja o quê? Bardan, fria, wa salaman, e paz para Ibrahim. Então ele viveu no paraíso dentro daquela fogueira. Não é? Talvez as pessoas que a gente viu embaixo dos escombros, elas estão vivendo no paraíso e a gente olhando do outro lado pensando que é o quê? É um castigo. Nós sabemos o que vai acontecer? Não. لذلك الأشياء النار قد لا تحرق إلا بإرادة الله. O fogo ele somente pode queimar se Allah determinar. A faca somente poderá cortar se Allah determinar. O profeta Abraão ele foi degolar o seu filho Ismael, só que a faca não cortou.
O mar só poderá afogar se Allah determinar. O profeta Moisés com seu povo, o que eles fizeram? Entraram no mar e não afogaram. Quem que se afogou? Os inimigos deles. Então, para nós, a aparência é algo e a realidade é uma outra coisa. Então, nós poderíamos dizer que tem um conhecimento que não está ao nosso alcance. Esse conhecimento que não está ao nosso alcance, nós deveremos acreditar nele, que seria o sexto pilar da religião, que seria o quê? Al-Iman bil-Qadha wal-Qadar. Nós somos crentes em Allah. Acreditarmos naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina e sabermos que كل ما قضاه الله وقدره فهو رحمة من عنده. E sabermos que tudo que Deus determinou nessa vida é uma misericórdia, sabendo ou não sabendo. Por isso, في قول يقال يعني أثر لو اطلعتم على الغيب لرضيتم بالواقع. Se vocês olhassem para o oculto, vocês iriam aceitar o que estará acontecendo nesse momento. O que está acontecendo nesse momento. Se Allah subhanahu wa ta'ala determinar e falar para você, eu vou mostrar para você por que eu fiz isso, você irá falar, subhanallah, tinha realmente que acontecer exatamente o que está acontecendo. طيب, qual que é o nosso problema? É a aceitação. É você aceitar. É você não contrariar. É você não falar coisas inadequadas quando você vê algo. طيب فكل هذه الأمور إن كل شيء خلقناه بقدر. Tudo que nós criamos, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, nós criamos com uma determinação. Então todas essas determinações são de quem? De Allah. E se Allah, que é o misericordioso, Ele sabe mais do que nós. Inclusive, para finalizar, o Rasul alayhi salatu wassalam, antes de finalizar com o hadith, a gente às vezes vê algumas pessoas e pensa que essa pessoa ela está coitada, isso e aquilo, né? Nós temos várias histórias assim, muitas histórias na história islâmica que fala sobre vários fatos. Tinha um homem chamado Ata ibn Abi Rabah. Já ouviram falar no Ata ibn Abi Rabah? É bom, às vezes eu falo algumas histórias para vocês conhecerem nomes islâmicos que são pessoas nobres na nossa história, que passaram para nós vários conhecimentos. Uma das maiores escolas da jurisprudência é a escola que seria do Abu Hanifa, Ahnaf. O professor do Abu Hanifa chamava Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah, ele era um dos maiores conhecedores daquela época. Ele permanecia aonde que estava? Em Meca, o Masjid al-Haram, em Meca. Ali que ele passava o conhecimento. Ali naquele lugar onde o próprio Khalifa, quando veio para o Hajj, e as pessoas diziam, ninguém dá uma fatwa a não ser o Ata no Hajj. E as pessoas ficaram em fileiras. Chegou o Khalifa com seus filhos para fazerem o Hajj. E eles vieram, o Ata sentado numa cadeira. Eles queriam vir para perguntar. O Ata olhou para eles e disse, você volte lá para o final da fila. Ele sabendo que era o Khalifa. O Khalifa perguntou para ele, foi lá, ele não podia. Se o Ata dissesse, então não vou dar sentenças, não vou falar da religião. O homem não pode obrigá-lo. Ele teve que voltar e se humilhar e parar na fila para chegar até o Ata. O Khalifa perguntou para ele, como é que você conseguiu conquistar todo esse conhecimento e essa posição e o respeito por todas as pessoas do mundo islâmico? O Ata disse para ele, por permanecer na casa de Allah aqui em Meca durante 40 anos pedindo o conhecimento. Quem que era esse Ata? Agora vocês ouviram a história dele, como é que ele era, as pessoas, o Khalifa, o respeito que ele tinha e tal. Ata, quando a gente vai falar, vamos na história dele, Bisir A'lam al-Nubala, quando vamos falar sobre essas pessoas nobres que passaram para nós o conhecimento. Kana Ata A'war, Ashal, Aftas, A'raj, Aswad, قطعت يده مع ابن الزبير أصابه العمى بعد ذلك. تصوروا هذه الصورة. Aqui estão falando como é que era o Ata. O Ata, ele era uma pessoa de caolho. Ele era
paralisado de uma parte, ele era negro, ele tinha o nariz arrebatado, ele era aleijado, não conseguia andar direito, ele era bem magro, uma das suas mãos foi cortada numa das batalhas antes de ele ser um alim, e ele se tornou um cego no final da vida dele. Imaginem, essa pessoa, você não daria se fosse pela aparência, إنسان أعور أشل أفطس أعرج أسود قطعت يده أصابه العمى. تصور إنسان uma pessoa magra, negra, ele é paralítico de uma parte, caolho, não conseguia andar. Essa é a pessoa chamada Ata, que era o quê? Que disse para o Khalifa: fique na fila atrás das pessoas. Que o mundo inteiro se levantava para ele. Com o quê? Com a felicidade que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha. Então, às vezes, a pessoa não precisa ter nobreza, não precisa ter questões mundanas para ele ser uma pessoa nobre. Allah subhanahu wa ta'ala, ele eleva as pessoas pela sua fé, pelo seu conhecimento. Então você, com a sua fé, quanto mais você está devota para Allah, quanto mais você tem uma ligação com Allah, quanto mais o seu coração está perto de Allah, mais você será nobre e feliz. Porque a felicidade, às vezes você dá o mundo inteiro para uma pessoa e ela é uma pessoa infeliz, porque a felicidade se concentra onde? Aqui. E às vezes uma pessoa que não tem nada desse mundo, só que ele tem uma felicidade que pode distribuir para o mundo inteiro. Por quê? Ele está próximo de Allah. A felicidade está onde? Aqui. Então que façamos que a nossa felicidade seja uma felicidade real e não mundana. Para você ser feliz não somente aqui, porque as pessoas, como dizem os ulama, a pessoa que não sente o gosto da felicidade nesse mundo, não sentirá ela no dia do final. Então você tem que sentir a felicidade real nesse mundo antes de partir para lá. E onde que está essa felicidade? A sua ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك أخواتنا نحن الإنسان إذا علم, se a pessoa souber أن رحمة الله تحيط به من كل جانب, que a misericórdia de Deus, ela me abrange de todos os lados. Sinta isso. Quando você lê Ar-Rahman Ar-Rahim, o clemente e misericordioso, sinta que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala está te abrangendo de todos os seus lados. Se você não se sentir assim, jamais você poderá sentir a felicidade real. E se você se sentir que a misericórdia de Allah está te abrangendo de todos os lados, por que você entristece? Por que você tem problemas? Por que você tem preocupações? Por quê? Você sabe que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala está sobre todas as coisas. Para finalizar, tem um hadith, nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se preocupou conosco. O Rasul alaihi salam, من رحمته عليه الصلاة والسلام, Allah subhanahu wa ta'ala قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre as qualidades do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que veio até vocês, um profeta e tal, e no final ele disse que ele é misericordioso com seus seguidores. O Rasul alaihi salatu wassalam كان يقوم الليل, ele levantava durante as noites e ficava a noite inteira وهو يدعو ويقول اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي, oh Allah, a minha nação, a minha nação, a minha nação. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, revelou ao Corão a ele dizendo وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, Allah subhanahu wa ta'ala irá te dar até você se contentar. فقال يا ربي لا أرضى وواحد من أمتي في النار, eu não irei aceitar se uma pessoa só da minha nação estiver no fogo do inferno. Esse é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الرسول العظيم, esse profeta que Allah subhanahu wa ta'ala citou ele como misericordioso, Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele, disse para ele, قال يا محمد إن شئت أن تحاسب أمتك يوم القيامة أعطيتك ذلك. Se você quiser decidir com a sua nação, eu irei dar a sua nação para você fazer a decisão com eles no dia do final.
Qual seria a decisão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em relação a nós? شو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بده يعمل فينا؟ إذا كان عم يبكي, se ele estava chorando durante as noites, ele disse: não me contento se uma pessoa da minha nação estiver no castigo. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا رب بل أدعهم لك فأنت أرحم بهم مني. Não, Allah, eu quero que o Senhor determine sobre a minha nação, porque o Senhor tem mais misericórdia deles do que eu. Se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha essa misericórdia, imagine a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que está acima de todas as misericórdias. E por isso que a gente tem que sentir essa misericórdia na nossa vida, como nós falamos, e nas palavras quando nós repetimos Ar-Rahman Ar-Rahim. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Inshallah, na próxima aula, inshallah, iremos continuar o que vê sobre a misericórdia, mas nós iremos falar sobre alguns detalhes que foram citados no Coran e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.